Grupo 3. Boa noite, eu sou Débora, porta-voz do Grupo 3. Essa é a semana 11 da disciplina de Sistemas Digitais e essa semana nós faremos o projeto de uma central de alarme. Os componentes do grupo são eu, Débora Medeiros, porta-voz, Samela Bruna, redatora, Humberto Gama, líder, Iago Átila, debatedor e Marco Antônio, membro. Centrais de alarme são utilizadas amplamente residencialmente e comercialmente, onde há necessidade de monitorar e configurar múltiplos alarmes e múltiplas zonas. O projeto central de alarme desenvolvido possuirá 3 zonas e 8 sensores de alarme. A nossa interface homem-máquina possuirá um display LCD 16x2, um teclado matricial, 5 LEDs para indicar se o alarme está ativo ou inativo, uma sirene para disparar caso o alarme seja ativado, 8 sensores de presença, que caso seja captado o movimento em uma das zonas do alarme esteja ligado, aciona a sirene, e nosso alarme também possuirá um arquivo de log, que armazenará as informações de quando a programação foi alterada. Também desejaremos obter informações de quando o usuário alterou ou acessou o modo de programação. Para isso, nós utilizaremos o protocolo USART, que acessará um arquivo de log para obter essas informações. Sobre o USART é um protocolo de comunicação do tipo universal síncrono e assíncrono, que transmite os dados via serial, com dados de 5 a 9 bits. O protocolo funciona de forma full duplex e pode ser utilizado tanto para comunicação quanto para recepção. O USART possui 5 registradores, sendo um para dados a serem recebidos, 3 registradores de controle e status e um para a taxa de baud, ou baud rate. Bom, sobre o padrão de dados do protocolo USART, esse é constituído por bits de sincronização, que serão o bit de início e parada do caractere e bits de paridade para checagem de erro. Esses bits são os bits, o bit ST, que é o bit de início, que está sempre em estado baixo. Teremos N bits de dados, de 0 a 8, e o bit de paridade P, que pode ser par ou ímpar. Nós teremos também o bit de parada SP, que será sempre alto, e o idle, que será sempre nível lógico alto. Bom, o primeiro registrador será o registrador UDR. DRN é o registrador de dados de entrada e saída. E tanto os dados de entrada como os dados de saída compartilham o mesmo endereço em ENAUT. No entanto, nós chamaremos o registrador de transmissão de TXB e o de recepção de RXB, sendo que o registrador TXP será o destino para os dados gravados no local do registrador UDRN e esse registrador e o registrador que irá retornar o conteúdo será o RXB. Nós teremos caracteres de 5, 6 ou 7 bits. Os bits superiores não utilizados serão ignorados pelo transmissor e setado para 0 pelo receptor. O nosso segundo registrador de controle do USART é o CSRNB. E esse registrador pode ser realizada a ativação de interrupções da recepção ou de transmissão de dados pelo USART. O terceiro registrador de controle é o registrador UCSRNC. Nós podemos ver um pouco mais nas tabelas a seguir. Na primeira tabela, nós teremos o MSELN1 e o MSELN0, que são os bits para setar se o modo será síncrono, assíncrono ou SPI. Na terceira tabela, nós vemos também a configuração que seleciona o tamanho dos dados, que serão recebidos ou enviados pelo USART. O nosso último registrador do protocolo USART será o registrador UBRRNL, que é o registrador de baud rate. Os bits de 15 a 12 serão reservados para uso futuro de compatibilidade com dispositivos futuros.
e os bits de 11 a 0 contêm 4 bits mais significativos do registrador e 8 menos significativos do baud rate. A taxa de baud vai depender da fórmula a seguir, que será utilizado para o modo de operação assíncrono. No entanto, existem números pré-configurados de baud rate, que são os números que podem ser vistos à direita, para o modo de operação assíncrono, e normalmente utilizamos 9600 para microcontroladores onde a velocidade não é a grande preocupação. Para armazenar os valores de log, nós escolhemos utilizar a memória PROM do ATmega, que é uma memória não volátil. Isso é, os dados são gravados e serão conservados mesmo que o microcontrolador seja desconectado da sua fonte de energia, tornando o EPROM ideal para armazenamento de arquivos de registro. Nossa memória EPROM tem 1 KB de memória. Para realizar a leitura e escrita dos dados de EPROM, é necessário o uso de 3 registradores. O EEAR, demonstrado na tela, que recebe o endereço no qual deve ser realizada a leitura e escrita de dados. Teremos também o registrador EEDR, que é o registrador que contém o conteúdo que deve ser escrito na memória, no caso de uma operação de escrita, o conteúdo que deve ser lido na memória, no caso de uma operação de leitura. Nós teremos também o terceiro registrador de controle e status, que é o ESR. Nós daremos ênfase ao bit EEPM1 e EEPM0, que pode apagar e escrever, só apagar ou só escrever os dados na memória EPROM. Para acessar os dados do EPROM, nós precisaremos do arquivo de log. O registro possui a informação de qual usuário acessou o sistema, além do horário, dia da semana, minuto, e essas informações precisarão ser acessadas em 2 bytes. Todas as interrupções do ATmega possuem endereço fixo na memória, e é necessário habilitá-los ou desabilitá-las com um bit específico. Toda vez que a interrupção ocorre, a execução do programa é interrompida, e a CPU completa a instrução. Por isso, cada interrupção deve apresentar um comando de jump para outra posição de memória. Nesse projeto, utilizaremos interrupção externa, que são empregadas para alertar o microcontrolador que algum evento externo a ele ocorreu, como pressionar de um botão, ou no nosso caso, a ativação de um sensor de presença. Para esse projeto, nós utilizaremos um teclado matricial como dispositivo de entrada e um LCD como dispositivo de saída, além dos LEDs. O nosso teclado matricial terá 4 linhas e 4 colunas, totalizando 16 botões. O teclado possui 8 pinos de conexão, que serão 4 referentes às colunas e 4 referentes às linhas do teclado. Para seu funcionamento, precisamos definir as linhas como saída e as colunas como entrada. E será necessário criar um loop, colocando cada pino de saída em estado alto e verificar se há sinais altos nos pinos de entrada. Também utilizaremos nesse trabalho o teclado LCD 16x2. Porém, utilizaremos também o protocolo SPI e o circuito integrado RTC para poder armazenar a hora que o usuário programou o sistema. Porém, como já foi abordado nos trabalhos anteriores, não daremos ênfase a ele. Mas no relatório temos todas as informações detalhadas sobre esses protocolos e sobre esses periféricos. Nós tivemos um problema durante esse trabalho, que foi a quantidade de portas no ATmega 328. Nós temos 6 portas para o LCD, 4 portas para o MAX 6902, 5 portas para os LEDs, 8 portas para o teclado, 8 portas para os sensores e 2 portas para o ART. E essa quantidade de portas foi superior à porta do ATmega 328P. Para solucionar isso, nós sugerimos
a quem vai implementar a utilização de duas opções de CIN, que pode ser o CIN 4094 ou o CIN 74165. Esses CINs funcionam de forma serial e transferiremos isso para entradas de pinos, e o usuário pode optar por usar algum desses dois. Para mais informações, consultar o relatório. A nossa máquina de estados possui 3 partes, que é a máquina de estado referente ao modo de operação, a máquina de estado referente ao modo de programação e a máquina de estado do acionamento da sirene. A nossa máquina de estado vai começar no estado de recuperação, que é o estado de onde todas as configurações prévias são resetadas e são setadas as configurações de fábrica. Após esse estado, nós iremos automaticamente para o estado de desativado. Nesse estado, a nossa sirene permanecerá desligada, mesmo que seja detectado movimento nos sensores. Nesse estado também, o usuário pode ir para o modo de pânico, que aciona a sirene, mesmo que os sensores não detectem nada. Para isso, o usuário precisa pressionar S para entrar no modo de pânico e pressionar S novamente para entrar no modo desativado. O usuário pode ativar o alarme através do modo desativado, apertando A, digitando a senha do usuário e apertando E. Caso a senha esteja incorreta, a central volta para o estado de desativado. Caso a senha esteja correta, o alarme é ativado conforme as configurações previamente configuradas pelo usuário no estado de programação. Caso o usuário queira desativar, basta apertar D, digitar a senha do usuário e digitar E em seguida, para ir para o estado desativado novamente. Todos os estados podem ir para o estado de recuperação, basta apertar R por 10 segundos. E todos os estados podem ir para o estado de pânico, apertando S. Na nossa máquina de estado de programação, que pode ser acessado pelo estado de desativado, apertando P e digitando a senha mestra, nós teremos várias configurações. Nós temos a opção de A ou D. Lembrando que a qualquer momento o usuário pode digitar R para resetar e voltar ao estado desativado. Pode digitar também R por 10 segundos e voltar para o estado de recuperação. O usuário também pode digitar S para ir para o estado de pânico. Se o usuário optar por digitar a letra A, nós teremos a configuração de alterar a senha, habilitar sensor, associar uma zona ao sensor, habilitar uma zona, habilitar o valor do temporizador, no caso, setar o valor do temporizador, inserir o valor do timeout ou inserir o valor do tempo da sirene, que corresponde às operações 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As operações 3, 4, 5 também podem ser acessadas pela letra D, no entanto, para desabilitar o sensor, desassociar o sensor zona ou desabilitar uma zona. Na opção 2, na opção de mudar a senha, o usuário pode escolher um dos 4 usuários, incluindo a senha mestra, que é o usuário 0, e após digitar a nova senha, o usuário precisa confirmar a senha. Caso o usuário não queira passar por todo esse processo para alterar a senha de outro usuário, ele pode simplesmente apertar 2. Isso vale para todos os estados de habilitar sensor, associar a zona e habilitar a zona. Caso o usuário não queira passar por todo o outro processo para habilitar sensor ou desassociar a zona, ele pode simplesmente apertar a letra referente à operação, o número referente à operação. Nós temos também o estado, a máquina de estados da sirene. O acionamento da sirene consiste no estado de ativado,
Quando a leitura dos sensores são detectadas, a sirene liga. E depois que passar o tempo da sirene, ela desliga. Teremos também o estado a máquina de estado de pânico, que após o usuário apertar S, a sirene liga, e se ele apertar S de novo, a sirene desliga e é desativada. Um exemplo da interface do nosso sistema pode ser visto aqui. Nesse caso, quando o usuário liga a central de alarme e vamos para o estado de ativado. O usuário liga a central de alarme, o alarme é desativado, o usuário pode apertar, digitar a senha e pressionar E para confirmar, e aí o alarme ativa. Nós temos também uma opção de interface, quando o usuário digita a senha correta e o alarme continua desativado. Nós teremos aqui também a exibição da interface quando o movimento for detectado, que aparecerá movimento detectado e uma das zonas onde o movimento foi detectado ou mais de uma zona. Teremos também a interface no modo pânico, quando o usuário aperta S, irá para o modo pânico, e aí quando ele aperta S de novo, irá para o estado desativado. Teremos também o estado de mudança de senha. O usuário irá para o modo de programação, digita a senha, e aí ele vai confirmar a nova senha. Teremos também a interface aqui de modo de programação, quando o usuário deseja associar o sensor à zona. Todas as possibilidades de interface, algumas das possibilidades de interface mais detalhadas estão no relatório. E é isso. Obrigado pela atenção.